a dancinha do Flávio, porque tudo isso tem a ver com a construção de uma figura, de uma imagem pública, né? O Flávio, claro que ele já tem um perfil, ele não está deixando de ser quem ele sempre foi um político de mais diálogo, sempre foi um político, inclusive na gestão do seu pai, no governo do seu pai, o Flávio é que fazia efetivamente a articulação política, tá? Ele é que sempre entrava no jogo para conversar, inclusive com ministros, com Dias Toffoli, com Gilmar Mendes, ele que fazia sempre essa interlocução e sempre tentando baixar aí baixar a fervura, né? A gente lembra aqui a própria CPI, a tentativa de CPI da CPI da Vaza Toga, né? Que o Flávio entrou ali para justamente baixar a fervura. Era início do governo do seu pai e nem o seu pai nem ele queriam uma investigação contra juízes, ministros do Supremo, né? Então, assim, nós temos um político que ele é conhecido por ter um perfil mais ao centro, mais de diálogo com todos, e agora, claro, ele tem uma campanha política para colocar na rua e vem construindo então uma imagem pública e acessando bolhas de audiência que ele não acessava antes. E aí eu já estou vendo, Ari, inclusive o efeito da dancinha, né? A dancinha naturalmente inspirada em Donald Trump, né? Que marcou a sua campanha com a dancinha no ritmo, né? No ritmo americano, e ele faz uma dancinha no ritmo brasileiro. Essa dancinha, ela já repercute na mídia, ela já tem o efeito, um dos efeitos imediatos, que é o efeito de viralizar, de dar exposição a um evento partidário. Isso aí é um evento partidário, que de repente ganha exposição na mídia, exposição orgânica, ganha as redes sociais, provoca muita indignação, provoca muito comentário, provoca muito apoio. E é assim que funciona a internet, tá? Então coloca a dancinha agora na íntegra aí com som, com áudio, por favor. Você gostou da dancinha? Muito. Você gosta de um funkzinho, Ari? Eu gosto de tudo. Você gosta de tudo? O meu amigo Flávio, está se mostrando, como eu já dizia há algum tempo, como o melhor candidato a presidente que eu vi nesses 60 e poucos anos que eu acompanho política. Ele é isso aí, fala dancinha, ele não radicaliza. Porque observe que essa radicalização, essa discussão com o Supremo, quem levantou foi Jair. Jair levantou e fez um governo dele discutindo com o Supremo, polemizando o Supremo. E sofreu essas consequências, e sofreu esse radicalismo e está pagando o que não deve nesse cárcere que estão mantendo. Flávio segue com os mesmos princípios que nortearam a linha que o pai adquiriu política, mas mais objetivo, mais light, mais naquilo que a sociedade brasileira pretende. Porque a sociedade brasileira não pretende um confronto direto, nós não queremos fazer uma guerra civil aqui, ou guerra política, qualquer guerra que seja. Nós queremos dar uma solução para o nosso desenvolvimento, para que a gente volte a crescer, que a gente volte a se desenvolver, como nós discutimos na primeira parte desse programa. É isso que todos os brasileiros querem, até mesmo aqueles que vivem de auxílio, querem crescer, querem que seus filhos tenham produto a vender, a empregos, mas mais do que isso, cidadania real. Então o Flávio, essa dancinha, ele mostra, sou um de vocês. Quando ele abre diálogo, ele mostra assim, sou um político. Como dizia meu pai, em política não se pode ser radical. Então, Flávio está fazendo isso. E ele está indo contra quem? Contra um radical, contra o passado, contra aquela coisa ranzinza, que só fala mal, que você na hora que ouve você vê falando mal de alguma coisa, reclamando de alguém, nunca deixou nesses quase 4 anos, 3 anos e pouco de mandato, nunca deixou um dia de falar mal do antecessor, do Bolsonaro.
Então, o Flávio é o candidato. E olha, e pela minha experiência, pelo que eu observei nas últimas campanhas políticas, eu acho que o Flávio vai fazer uma vitória que vai lavar a alma de todos os brasileiros. A grande maioria dos brasileiros hoje já se sente como meu amigo Flávio. E é isto que vai dar esse monte à campanha. E nesse aspecto, nós vamos inaugurar uma nova fase do Brasil a partir daí. Tirar esse ranzinza de lado. Ó, nós temos aqui... Entulho. Tem muita gente aqui no chat já, inclusive dando aqui opiniões sobre essa dancinha, né? Uma delas está aqui na nossa tarja, né? A dancinha do Flávio, ela sinaliza energia, isso, né? Que é contra juventude, fala ao jovem, né? E isso vai lá, vai bater na porta do Lula, né? Que já é um idoso. A Janja sentiu. Inclusive, Felipe, eu te mandei um vídeo aí, vê se você baixa. A Janja sentiu, gravou o Lula malhando, né? E já colocou nas redes sociais. De guarda-chuva. Já colocou nas redes sociais a imagem do Lula malhando. Assim que você tiver aí ela disponível, você me avisa. Mas o fato é que todo movimento hoje, ele tem naturalmente um objetivo, né? Um objetivo eleitoral. Tá aí a Janja aí, ó, o Lula fazendo aí exercício, tá? Fazendo um exercício de agachamento. E tá errado o exercício dele, tá? A postura dele, a coluna dele totalmente errada. Com um braço forte o Lula, hein, gente? Mas é o Lula? É o Lula mesmo, Parece... Eu acho que tem um negócio ali que não é ele. Tá aqui, ó. Não, olha, não dá para ver o rosto, né? Mas a própria Janja que publicou. Aquele homem, eu não vi o rosto. A Janja publicou. E aí um desses perfis já está colocando aqui, nossa, que flexibilidade, né? Domingo começou forte, tá aqui as frases da Janja em relação ao Lula, tá? Ao Lula. Carol Esponza, deixa eu ouvir você primeiro, que você já fez muita campanha, né? Quando é que você vai começar a gravar uns vídeos correndo aí na lagoa? Correndo. Ou na orla? Aquela ciclovia do Dudu que caiu, que matou gente, ela tá ainda aberta aí no Rio? Não tá aberta. Não, mas aquilo ali é sério. Mas eu fiz 2 campanhas amamentando e os meus filhos são lindos, tá? E eu botava eles aqui no canguru, ó, e várias vezes, né, a gente ia panfletar, eu já vi, a menina que tá segurando o neném ali funcionou. Aí todo mundo brinca que para fazer campanha eu tenho que arrumar um 3º filho. Não tenho 3º filho, mas eu já comprei uma cachorra, Madalena, que passa o programa aqui. Hoje, só porque eu falei dela, ela não tá. Amanhã eu trago a Madalena, que é a coisa mais linda. Mas isso não é, obviamente, eu não tive filho para fazer campanha, mas isso engaja muito, né? Outra coisa é, por exemplo, meu óculos. Às vezes eu vou panfletar, a pessoa olha, né? Tipo, é você, eu falo, olha o óculos. Então são artifícios que todo candidato tem que usar. O Flávio tá usando essa dancinha, tá maravilhosa. Tem aquela musiquinha, né? 22 Bolsonaro. A gente, quando tem manifestação em Copacabana, o pessoal bota aquilo ali, todo mundo para dançar. Rio de Janeiro, gente. Rio de Janeiro é samba, é funk, é isso aí. Então super fica, né? Essa musiquinha fica na cabeça, você acaba se empolgando, aquilo ali é exatamente esse efeito, né? Um efeito de pegar um comício, né? Um evento partidário, que é chato, todo evento partidário é chato, por mais que você goste do político que vai falar, é chato, e transforma num evento, num show, numa coisa descontraída, leve, assim. E é exatamente isso. O Trump conseguiu virar os votos da geração Z fazendo aquela dancinha que ele faz, assim, com aquela cara dele, que é icônica, né? Nenhum candidato no Brasil vai conseguir replicar isso, mas conseguiu acessar uma parcela da população que não está interessada num discurso chato, burocrático, que não ainda, ou talvez ainda nem entenda, né, os problemas do país para conseguir discutir, e que ainda quer saber se o candidato consegue conversar, né, com eles, consegue falar a linguagem dos mais jovens. Então, assim, parabéns ao marqueteiro do Flávio, né? E o Flávio, como bom carioca, né? Tem o swing, tem a mãe, tem o jeito. Então, assim, tá arrasando na dancinha. É isso, gente. A gente precisa trazer leveza para a campanha. A política, ela tem que ser passada de uma
uma forma leve, senão a gente não tem vontade de assistir. Você fugiu da pergunta. Eu quero saber. Põe de novo o vídeo do Lula. Põe o vídeo. Eu vou do Lula. malhar. Correr. Põe lá. Tá. Agora você me responda enquanto estiver passando o vídeo. Deixa lá o vídeo. Isso. Não, deixa o vídeo. Por que você não baixou o vídeo? Baixa o vídeo. Então põe o vídeo baixado. Aí você me tira e eu quero que ela responda. Quero que analise aqui, igual o Oscar, quando você entra no tapete vermelho. Ô, Carol, eu quero que você analise, veja bem, e me diga, esse é o Lula ou não é? Não, é o Lula. Inclusive, olha só, ontem, eu não sei onde ele estava, não sei se foi ontem também, mas eu vi ontem no Instagram. Ele estava chovendo e ele estava entrando em algum lugar, e aí vieram de segurança de trás com uma sombrinha, e ele correu, passou dos seguranças por causa da chuva, subiu uma rampa, chegou ali em cima, ele não estava ofegante. Eu não sei se aquilo ali foi tipo, vai filmar, se foi, provavelmente foi calculado, né? Mas ele chegou em cima da rampinha, ele não estava malhando não, ele estava entrando em algum evento, e não chegou ofegante. Na idade do Lula, a gente tem que reconhecer que ele fisicamente está bem, isso é importante, ainda mais que a cabeça já está começando a variar, já está nosso Biden brasileiro, pelo menos o corpo está funcionando. Agora, a Júlia tem toda a razão, tá? Não tá bom esse agachamento aí, não. Isso daí tá... Acho que o personal não tá ali, não. O personal dele é a Janja. Como faz esse agachamento? Mostra aí pra gente, como é que é. Não precisa fazer ao vivo. Explica pra... Usa o dedinho, explica com o dedinho. Primeiro assim, aqui, coluna reta, não é? Faz agachamento, gente. Pelo amor de Deus. Aí. Tipo parecendo aquele rolinho, né? E ele nem encosta o joelho, tem que encostar também. Não precisa, mas tem que ser. Esse é o sumô? Não, esse é um afundo. Esse é o meio... É um afundo. Quase um afundo. Afundo? Quase. É um afundo? É um afundo, mas só que o afundo não se faz com pesos aqui e sem apoiar. Sem apoiar. Ele está puxando, puxando a máquina para ele. Ele não tá fazendo Corre nada. o risco de sofrer um acidente. Não não está fazendo nada. Eu com 77 anos faço. Mas tem gente que quer que ele continue fazendo assim. Olha aqui, vou botar um desafio. Eu, 77 anos, com 12 quilos de cada lado. Faço a fundo. 12 quilos. 12 quilos. De cada lado, no haltério. As pessoas acham que... É muita coisa, toca aqui. Arrasou. Olha aqui, deixa eu falar pra vocês. Nossa. O pessoal tá dizendo aqui que esse é o sósia 4. Eu não acho difícil, não. Deixa eu falar pra vocês, é normal. Toda ditadura, os ditadores têm seus sósias, tá? Especialmente ditaduras de esquerda. Isso é quase como um protocolo, né, de segurança. Eu não sei se esses sócios são utilizados assim, né, para fazer esse tipo de coisa, né, um vídeo com a primeira-dama, enfim. Mas tá aí, tá fazendo errado. Tem que abaixar mais próximo. Muito errado. É o contrário, não pode ficar puxando. Isso seria se fosse certo, seria um alongamento. É quase um alongamento. Um alongamento. Mas é um alongamento. Isso não é. Ele não está fazendo nem o exercício. Nem o exercício. Não é um exercício. Não, e longe. Isso tá doido? Deixa eu falar com o Vargas ali. Ô Vargas. Ótimo. Vou te chamar de tava Vargas. ficando nervoso aqui. Eu pensei que você fosse me perguntar sobre o agachamento do Lula. Rapaz, eu vou falar agora. Fique à vontade para fazer a sua análise aí de todos esses temas, que eu já perdi um pouco aqui, a pauta já saiu da mão. Sobre o agachamento. A gente começou a falar de tanta coisa. Fique à vontade, fale sobre o que quiser. Se quiser falar sobre a camisa da seleção também, o uniforme da seleção, fique à vontade. Eu vou botar uma pimentinha na nossa conversa aqui, Cláudio, para irrigar nosso debate. Eu acho que uma das razões que soa ridículo ver esses vídeos do Lula fazendo o agachamento é que, tudo bem, um senhor de 80 anos que está com a saúde aparentemente boa, mas é nesse campo que ele vai querer se mostrar como um exemplo de sucesso para o Brasil? Ou seja, será que ele vai querer entrar nessa eleição para disputar com o Flávio Bolsonaro ou com o Ratinho Júnior ou com um outro candidato a presidente, quem é mais vigoroso fisicamente? Olha, sinceramente, um senhor de 80 anos, está bem de saúde aparentemente, mas não é isso que vai fazer do Lula um protagonista, um grande exemplo, não é? Não é o fato de ele se apresentar agora como alguém que consegue fazer um afundo melhor do que o outro, que vai dar a ele uma marca, uma imagem de vigor suficientemente
suficiente para ele se destacar numa competição, né? Me parece que cada um joga com as suas armas. E o Lula querer agora utilizar da arma, do vigor físico, para se mostrar na competição eleitoral como alguém que tem vantagens, tudo bem, né? Pode eliminar aquela resistência de quem acha que ele já está numa idade muito avançada e não teria condições de governar. Mas achar que disso sairá um grande exemplo de sucesso, olha, vote no Lula, veja como o Lula é o mais forte, me parece que soa mais ridículo do que convincente. Mas eu creio, e que me perdoe a provocação, Cláudio, que nós precisamos tomar muito cuidado para não fazer a mesma coisa no movimento contrário. Eu vejo Flávio Bolsonaro, não só pela sua trajetória, não só pelo sobrenome, mas pelo momento político que o Brasil vive, como um candidato alternativo a isso que está aí. É quase como se fosse uma candidatura, entre aspas, antissistema, uma candidatura que quer mostrar ao Brasil uma disposição de passar o país a limpo, de enfrentar um conjunto de desmandos que se cristalizaram, que se tornaram normais, em nome de valores abstratos que passo a passo vão se revelando uma grande farsa, e que tem a disposição, a coragem, o caráter para encarnar esse projeto alternativo. Por que eu digo isso? Porque eu entendo que o Brasil está partido. O Brasil é partido. Então, 35% a 40% dos eleitores brasileiros serão de esquerda e vão votar no Lula ou em quem ele indicar hoje ou amanhã. Do mesmo modo, 35% a 40% vão votar na direita. E aí nós temos um meio, uma espécie de centro, que vai ser disputado. E possivelmente quem conquistar esse centro vai ter a maioria para vencer a eleição. Agora, será que esse centro será conquistado por Flávio Bolsonaro com uma postura, digamos assim, integradora, pragmática, que conversa com todos os grupos políticos, que se ajusta à realidade conforme as circunstâncias do momento? Eu acho que o risco e o alerta que precisa ser feito é que esta é o tipo de postura que Lula adotou ao longo dos últimos anos. É o pragmático sem limite, é o molusco, que sempre vai como uma geleia se conformar aos ambientes para falar o que é conveniente naquela circunstância e assim vai levando à enganação. Não estou dizendo, é evidente que não é isso que Flávio Bolsonaro quer apresentar, mas se, sob a necessidade de disputar o centro, de mostrar uma afabilidade, de ser gentil, de ser integrador, se essa imagem resvalar com uma postura de um pragmatismo que está disposto a conversar com todos e governar para todos. E vem cá, Xandão, vamos junto. Sinceramente, eu acho que esse tiro pode sair pela culatra. Eu acho que a grande marca e a grande identidade da candidatura de Flávio é de ser uma alternativa. Numa eleição, veja, marcada por escândalo do Banco Master, marcada por escândalos de corrupção que atingem boa parte da classe política, marcado por uma guerra que pode respingar em inflação. Eu acho que nós precisaremos de uma candidatura forte, de uma marca forte. Nada disso exige ser radical, sair gritando, não se trata disso. Mas também é importante tomar um certo cuidado para não querer dar a sensação de que agora aos 80 anos eu sou o mais forte da academia. Vai soar ridículo. Do mesmo modo contrário, eu sou o mais pragmático e falo com todo mundo. Então para que mudar?